Então vamos para a nossa próxima apresentação. É uma grande satisfação poder estar aqui. Eu me sinto muito à vontade, né, de retornar aqui. Desde 2012, quando eu concluí o meu mestrado, grandes amigos aí de longa jornada, né, trabalhando junto. Esse vídeo aqui, ele apresenta para gente, para quem quiser depois, Cyberthreat Nova, que está no Netflix. Tem o vídeo completo com mais de 1 hora de duração e ele envolve todos os setores, não só os setores voltados para a parte mais militar, por assim dizer, plataformas aéreas, né? Nosso foco aqui, essa abordagem, ela é uma análise de segurança cibernética em sistemas embarcados de aeronaves militares, por questões um pouquinho mais sensíveis, né? Como foi comentado aqui pelo Luiz, esse trabalho eu acabei desenvolvendo ele com o meu oficial de doutrina, o capitão Amador Neto. Ele não pôde estar aqui, porque ele é um papai recente, né? A filhinha dele nasceu agora há pouco tempo. Mas eu vim aqui, então, apresentar o nosso estudo. Esse estudo, ele já, como eu mencionei, tem mais de 10 anos. E de lá para cá, a gente conseguiu identificar que, poxa vida, por ser um F-35, será que eu não consigo hackear essa aeronave, né? E se for um outro tipo de sistema, como um A-29, nós temos empresa brasileira, né? Será que eles estão se preocupando com esse tipo de situação? Será que eles estão respeitando as normas, os padrões e tudo mais? E a gente observa que sempre nós precisamos identificar maneiras de se melhorar. Esse mundo aqui é um mundo, como todos aqui sabem, né? Alguém tem um pezinho na cibernética, por isso que está aqui nessa sala. Mas isso aqui evolui da noite para o dia, de 1 hora para outra hora. Estão aí os ransomware, estão aí os malwares, como foi comentado na primeira apresentação, as maneiras, quer seja elas por meio de um laboratório ou um simulador para desenvolver capacidades de militares para se contrapor a esses malwares. E aqui eu acho que eu consigo abarcar esses dois assuntos num só, mas voltado principalmente à plataforma aérea. O vídeo ele foi intencional, o F-35. Essa aeronave, como a gente já tem estudado ela ao longo aí dos anos, né, como eu mencionei, as primeiras literaturas que eu peguei foi de 2012, 2013, e a gente, há 10 anos, cantou a pedra, né? A gente conseguiu essa matéria da semana passada, por acaso, segunda-feira, que a frota inteira norte-americana de F-35 teve que parar por causa de algum tipo de sabotagem cibernética que fizeram na aeronave, né? Então, essa aqui é a motivação inicial. Eu subi um pouquinho o nível, ele está mais um nível efetivo, mas depois também, se quiserem, dependendo do fórum e a pergunta, a gente pode fazer outros observados. Eu vou esses 4 tópicos do roteiro, falar rapidamente aqui que são nada mais nada menos do que perguntas norteadoras. Precisa realmente focar no futuro para esse tipo de abordagem. Há algumas questões relacionadas às ameaças dos sistemas embarcados de ameaças cibernéticas e os tipos de métodos aplicáveis para reduzir as vulnerabilidades presentes nessas aeronaves hoje. Nós temos estudos lá no centro ao qual eu sou o chefe, voltados também para radares, né? TPS Bravo 34, TA-10. Se depois alguém quiser trocar alguma ideia sobre isso, é uma grande oportunidade, um grande incentivo. E por fim aqui algumas conclusões, né? Voltadas principalmente a questões de melhorias, processos de mitigação e áreas técnicas também. Vamos lá então, da nossa introdução, né? A primeira motivou a realmente pesquisar acerca da proposta. Como a crescente interconectividade de sistemas embarcados aumentou os riscos cibernéticos, né? A gente sabe, por exemplo, que uma aeronave, o F-16, ele é uma aeronave da década de 70, né? Lá na década de 70, a gente nem sabia que existia hoje um Black Hat, né? Um ransomware, ou um WannaCry, ou outras coisas nesse nível. E naquela época, com os problemas que nós estamos tendo hoje. Então a gente tem que fazer um trabalho reverso. Sabendo que essas coisas existem, lá se pensou na época em usabilidade. A gente sabe que usabilidade ela é inversamente proporcional à questão da defesa ou da proteção. Eu fui questionado, quem for ver lá na publicação do CIG, né, vai ter uma de um doutor, esqueci o nome dele agora, e eu fiz questão de realmente responder pautado na literatura, porque para a Força Aérea Brasileira, quando nós falamos o termo defesa cibernética, de acordo com a DCA 1-1 de 2020, ao qual eu também tive a oportunidade de redigir, ela abarca as ações de proteção, exploração e ataque cibernético.
Então a Força Aérea entende que usar uma palavra como essas, né, ela não, ela é tudo trâmite. Então defesa significa também exploração e a defesa cibernética também significa ataque. Por isso que aqui a gente está usando essa questão da defesa. Quais são as potenciais consequências de ataques cibernéticos aos sistemas embarcados de aeronaves militares? A gente tem consequências mais básicas, como uma simples falha de uma indicação, para um efeito final desejado, às vezes com uma ação cinética, né? Uma explosão no ar. É possível nós explodirmos um reator de uma hidrelétrica? É possível. A gente já tem aí, tem uma hidrelétrica na China. Uma outra hora eu trago um vídeo, essa oportunidade de ver, mas a gente acessa aí na internet que em 2007 eles conseguiram romper a turbina de um reator da usina hidrelétrica. E aqui nós temos também condições de fazer isso, talvez com um reator de uma aeronave como um Gripen, com uma turbina de um 390, com a C-390, ou de qualquer outra aeronave, como um VANT. Basta nós conseguirmos acessar por alguma metodologia, e não adianta vir com essa história de que o ambiente é segregado, que ele não é passível de ser hackeado, porque nós sabemos que é passível de ser hackeado. Temos provas de conceito que definem isso. E aqui também a questão de estratégias de proteção cibernética necessárias para fortalecer a segurança. Vamos lá então, das ameaças em cima. Como eu comentei, né, a aeronave F-35, então, ela parou semana passada. A aeronave, ela supostamente foi hackeada, ainda estão em pesquisas. A gente entende que essa aeronave, toda a linha de manutenção, ela é feita por meio de Wi-Fi, o que torna essa aeronave, essa plataforma, extremamente vulnerável, né? Qualquer um aí que abrir o YouTube vai aprender a fazer uma técnica com uma garota de 14 anos, que o vídeo aí viralizou na internet. Então, aqui assim não é diferente. O que tem de diferente? O firmware do F-35 ele é específico, mas se eu conheço isso e eu consigo essas informações por meio da DarkNet, da Dark Web, a gente consegue então explorar os sistemas que a gente quer. Um exemplo básico disso, não voltar para a plataforma aérea, que a gente tem é o caso do Stuxnet 2010. E isso aí pode então abranger a todo e qualquer tipo de sistema. O general de mitigar isso aqui, né? E a gente vai mais para frente, mas basicamente são por questões de redundância de sistema, e mesmo essas metodologias hoje, elas oferecem uma série de problemáticas. A gente vai ver mais para frente. Aqui eu tenho o caso do Su-30, um Sukhoi da Índia, e ele realmente foi abatido exatamente na divisa entre a China e a Índia. Foi realmente um ataque cibernético. Ele é bem explorado no The Sunday Guardian. Quem quiser depois acessar a referência. No The Sunday Guardian, né? Então eles abordam essa temática. E qual que foi a sacada? Isso aqui aconteceu no dia 23 de maio de 2017. Ocorreu uma investigação do acidente. E alguns anos depois, realmente constatou-se lá pela caixa preta da aeronave que foi um ataque cibernético. E esse ataque ele foi para os pilotos. O objetivo era matar os pilotos da aeronave, porque eles não conseguiram ejetar. Os assentos eles não saíram e o avião ele caiu. Os destroços eles foram encontrados 2 dias depois da queda, né? Então, aqui também começa a se observar pela FAA norte-americana, né? A Administração da Aviação Federal norte-americana, em 2008, que muitos dos aviões, tanto civis quanto dos militares, eles não seguiam os padrões de segurança. E de lá a gente traz a gente abarca toda essa legislação, essa criação dos códigos, né? As linhas de código, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, sem essa metodologia adequada. A gente tem aqui uma aeronave reabastecedora norte-americana, é o Pegasus, né, o KC-46 Alpha. Essa aeronave, a fuselagem dela, ela serve basicamente como um sistema de enlace de dados, eu diria até mais robusto que um Link 16, um Link 35, ou até mesmo um Link BR2, né? Então, esses sistemas de enlace de dados, eles conseguem, nesse caso aqui, se comunicar com a rede do Departamento de Defesa norte-americano. Quem acessar essa rede vai acessar tudo, né? Imaginem o que tem na nuvem. Então, os sistemas
eles precisam ter uma resiliência cibernética adequada. E a Força Aérea Norte-Americana, ela definiu o que ela chama dos defensores cibernéticos das alas da USAF. Esses defensores, eles são ratificados pelo Dr. Eitan, que cada uma das organizações militares possui um time cibernético para fazer a proteção e a resiliência das aeronaves, dos sistemas embarcados nas plataformas aéreas. E isso é uma das coisas que dentro do Centro de Defesa Cibernética nós estamos estudando e futuramente nós estaremos implementando. Aqui assim é um outro caso específico, né, da parte de Offensive Cyberspace Operations. Então são operações que elas envolvem a questão do efeito final desejado. O que eu quero no meio militar? Eu quero destruir uma plataforma. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho, por exemplo, uma aeronave A-29. Não sei se alguém tem acesso às informações dessa aeronave ou já pilotou algum aviador, enfim. Mas essa aeronave, ela possui, assim como nós temos no carro, né? Como todo mundo aqui acha que tem carro, mas dá para fazer uma analogia equiparada, né? Nós temos lá o sensor de temperatura. Se aquele sensor de temperatura ele ficar vermelho, a pessoa no mínimo vai procurar um mecânico. Um piloto, ele aborta o voo, ele volta. E o efeito final desejado, mesmo com uma ação não cinética, porque não envolveu uma explosão, ela é alcançada. Então eu posso, às vezes, abortar, né, como nós falamos, um pacote inteiro de 60 aeronaves e conseguir fazer com que a missão não seja cumprida. Além disso, eu posso estar fazendo um efeito cinético. Vou dar um outro exemplo. Uma aeronave Gripen, ela tem um motor a reação. Esse motor a reação ele tem restritores. Se eu inibir por um meio de inserir um código malicioso o reator, ele pode girar a ponto de explodir. E isso aí pode ocasionar um dano da aeronave ou até mesmo matar o piloto da aeronave. Isso aí vale para qualquer plataforma, né? Depois das ameaças, a gente entra na questão de como reduzir essas vulnerabilidades, né? E aqui, basicamente, essa questão de injeção de código, exploração de vulnerabilidade e a parte de criptografia, elas estão hoje sendo estudadas a fundo, né? Não é por acaso aqui que nós temos tecnologias quânticas, não é por acaso que nós temos assuntos vinculados à parte de exploração e tudo mais. Então, isso aqui é um dos focos hoje da Força Aérea e o nosso objetivo realmente é fazer com que esses sistemas embarcados se tornem cada vez mais resilientes. Por isso, a proposta de escrevermos um artigo no formato de um review. Aqui nós temos também uma outra abordagem, mas aqui é mais voltada à parte de redundância de hardware e verificação de integridade de software, né? A última aqui, nós observamos que algumas aeronaves não estão com isso atualizado. E a primeira, às vezes a gente observa, não, o sistema ele tem um outro sistema segregado. A triplicidade, às vezes, de um sistema é mais adequada, dependendo do nível de criticidade do ativo, porque uma aeronave em si ela pode ser considerada um ativo em loco, né? E por fim aqui, rápidas conclusões. Primeira delas, a gente precisa realmente investir em tecnologia e a parte da segurança cibernética hoje, ela está no nosso PMAER, é um dos planejamentos estratégicos da Força Aérea Brasileira, né, do Comando da Aeronáutica. A parte de legislações e regulamentações, isso aqui é uma abordagem mais bottom-up. Nós, num nível tático de assessoramento, de capacitados, né, que somos, de estarmos estudando, nós precisamos assessorar os nossos superiores hierárquicos para que eles consigam e entendam que isso aqui é algo que a gente precisa se preocupar, principalmente porque nós hoje nos preparamos para a guerra, né? E eu pergunto, será que a gente realmente vai conseguir decolar ou a gente vai sofrer uma sabotagem cibernética? Essa aqui das normas e instruções é mais uma questão no âmbito de cada uma das organizações, e isso aqui é uma gerência que nós estamos fazendo em cada uma das bases, para que assim como existe a figura do oficial de segurança de voo, também exista o oficial de segurança cibernética atrelados às plataformas aéreas, né? E a questão de criptografia e a integridade de software, como eu falei, elas envolvem a capacitação de pessoal. Aqui a gente está gerenciando através da definição de trilhas de capacitação dentro da Força Aérea para que o nosso pessoal consiga atuar de uma maneira um pouquinho mais segura e consiga implementar isso aí o mais rápido possível, porque esses acontecimentos, né, nessa área para plataformas aéreas está se tornando cada vez mais comum, assim como eu pude demonstrar aqui, né?
E por fim aqui fica, né, a nossa missão do CDKR já concluída. O nosso centro ele deve coordenar e integrar e realizar ações de defesa cibernética para manter a capacidade de defesa e o controle do espaço aéreo, preservar a integridade da imagem institucional do Comando Aéreo, ampliar a liberdade de ação das forças amigas e negá-la às forças adversas. Fica aqui o nosso contato. Muito obrigado. Fico aqui para perguntas. Excelente. Muito obrigado. E no... Ah, tá sim, né? Muito obrigado, Coronel. Excelente apresentação. Temos tempo para uma pergunta? Não foi combinado, né, Luiz? Ô, Coronel, eu gostaria de te perguntar, vendo a apresentação pelo senhor, nesses últimos anos, nós, Força Aérea, a gente adquiriu a capacidade de realizar testes de vulnerabilidade cibernética de maneira bem eficaz. Com a apresentação pelo senhor, me veio na cabeça o seguinte: seria o caminho a gente adquirir essa capacidade para a gente realizar teste de vulnerabilidades cibernéticas em aeronaves e plataformas espaciais e ativos pé de solo? No futuro, essa capacidade seria importante na recepção desse equipamento para a gente melhor entender o que a gente está recebendo. Obrigado pela pergunta, né? Nós já fazemos isso. Só que muitos nem sabem, né? O primeiro pen teste de penetração ou teste de vulnerabilidade que a Força Aérea Brasileira fez, foi uma equipe lá gerenciada. Eu digo assim, é o nosso time, né? Não sou eu porque estou lá que estou gerenciando isso, mas o pessoal é muito imbuído. Mas em setembro do ano passado nós fizemos o primeiro pen teste no Gripen. Nós fomos a Anápolis, a aeronave tinha chegado, e uma das coisas que a gente está fazendo não é fazer a gente até pode fazer em bancada. Eu posso utilizar, por exemplo, um teste na RIG do A29 aqui na Embraer para tentar ajudar. É uma sinergia. A empresa e a Força Aérea é uma sinergia. Então, nós podemos realmente realçar isso, né? Mas lá nós fizemos no simulador de voo. O caso do F-35, a hipótese é que eles estão acessando o simulador de voo da aeronave para identificar as vulnerabilidades, né? Ele passa lá um scan, identifica o que tem de errado, o que tem certo, e pega as brechas e faz a injeção de código malicioso nesse tipo de sistema, mas daí ele adapta um rubber duck para inserir como um DTM no... todo mundo sabe, né? Toda aeronave tem o que a gente chama de MDP, né? O Mission Computer System, e tem também a parte do software dela. Então você insere um pendrive, carrega carrega a missão, todos os dados da missão, e por ali a gente pode também injetar um código, né, Moreira? A gente fez isso, não fez? 2017. Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Que eu não tenho nenhum fundamento nessa área, né? Mas foi comentado sobre criptografia. No passado, pelo menos no Exército, a criptografia era tratada também dentro do grupo de guerra eletrônica. Como que está essa questão hoje, assim? Obrigado pela pergunta. Eu passei um pouquinho rápido ali também, né? Porque a gente estava um pouquinho no limite do tempo aqui, né? Mas vamos lá. Tem algumas doutrinas que são realmente esclarecedoras. Eu posso dizer, por exemplo, a FM 3-12, Cyber and Electronic Warfare Operations. Ali a gente tem sistemas de criptografia que entregam a questão da cibernética, né? A gente sabe que tem a questão das chaves, criptografia de estado, e por aí é um mundo, é uma coisa assim. Mas o que é mais interessante, é mais importante hoje, vai depender muito do sistema de cada um dos clientes finais. O que eu quero dizer com isso? Nós já analisamos, por exemplo, o TPS Bravo 34, que ele é uma vertente do TPS 77, que está disponível na internet, a backbone dele. E através desse código a gente identificou duas vulnerabilidades, a gente replicou no radar real, né, que está em funcionamento, e a gente identificou que ela é passível de ser hackeada. Então a gente cria uma espécie de um sistema, um TEPARO, né, da criptografia, justamente para tentar se contrazer a isso. E se eu for, por exemplo, num Astros 2020, que é um blindado do Exército, ou se eu for
fazer especificamente num sistema do Scorpion, que é da Marinha, né? Todos esses sistemas, eles são softwares embarcados, né? São plataformas que giram. E como elas, nós podemos também endereçar determinadas soluções baseadas não só em criptografia, mas em outras temáticas para poder tornar o sistema mais resiliente, né? Essa é a nossa abordagem hoje. Excelente. Então quer dizer que a gente tem muito a desenvolver ainda, né? E interessante que podemos reaproveitar em outras forças e outras plataformas, né? Infelizmente a gente está com um tempo curto. Vamos mais uma salva de palmas para o Coronel. Parabéns pelo trabalho, Diedrich. Bom, então essa é a sessão técnica 4. Nós tivemos a primeira apresentação com o Major Moreira, com Adversarial Filters on Malware Domain. Segunda apresentação, primeiro o Sargento Luiz Cardoso, prática de exercícios cibernéticos simulados para seleção de preparo, estudo de caso, Mandabyte e CIMOC. E essa última apresentação, Tenente Coronel Diedrich, uma análise de segurança cibernética em sistemas embarcados de aeronaves militares Siam. Eu convido a todos para a gente continuar as conversas no Coffee Break e eu encerro a sessão técnica 4, Guerra Cibernética. Muito obrigado pela presença de todos.